A democracia venceu e eu sou tricampeão. Copa do Brasil, Libertadores e a eleição. As duas últimas semanas aí foram maravilhosas aí para mim e para os demais flamenguistas que votaram no certo, né? Que votaram em Lula. Enfim, mas quem ganhou na verdade foi o Brasil, porque prorrogar esse governo, a reeleição de Bolsonaro seria muito perigosa, porque ele está provocando uma corrosão das instituições democráticas do país, como eu expliquei no vídeo anterior, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, né? O Brasil ficou menos democrático com o Bolsonaro e é uma corrosão contínua das instituições democráticas. E se Bolsonaro conseguisse em um eventual segundo mandato a maioria no STF, aí ele passaria a ter superpoderes, né? Porque o Congresso já está com ele, o Senado também, ele já tem o Exército, pelo menos a maior parte do Exército com ele. A maioria dos policiais apoiam Bolsonaro, isso é muito fácil de observar. E então, se o STF passa a estar com Bolsonaro, ele passaria a ter superpoderes. Imagine uma criatura como essa ter superpoderes aqui no Brasil. O caos que iria ser, né, para a nossa democracia. Enfim, nos livramos disso aí. Foi apertado, mas conseguimos nos livrar desse mal. E você que está com raiva porque não gosta do PT, não queria o PT de volta, você deveria estar com mais raiva de Bolsonaro do que de Lula. Porque foi Bolsonaro que elegeu Lula. Não se engane. Pelo resultado até das urnas dá para ver isso. Se Bolsonaro tivesse feito um governo minimamente competente, se Bolsonaro tivesse acertado em uma área pelo menos, uma área, a gente tem saúde, tem educação, tem segurança pública, tem economia e tudo, cultura, se Bolsonaro tivesse acertado em uma delas, ele estaria reeleito. Mas ele errou em todas, ele fracassou em todas, foi o pior presidente da história desse país. Aliás, ele não precisaria ter feito nada praticamente. Se ele fizesse apenas o óbvio na pandemia, o que todo mundo fez, ele estaria reeleito. Mas o que Bolsonaro fez na pandemia foi uma coisa que passou de todos os limites do absurdo. Enquanto as pessoas estavam morrendo asfixiadas, Bolsonaro debochou dessas pessoas. Ao ser questionado sobre o número de mortes, ele disse: quero saber não sou coveiro. Não sou coveiro. Disse isso para o jornalista. Imagine a cabeça assim, de uma mãe que acabou de perder um filho, do filho que acabou de perder uma mãe, enfim, da pessoa que perdeu um familiar, escutar o presidente debochar das pessoas que morreram por Covid. Além de tudo que ele fez, é propaganda de remédio que não funciona, no caso a cloroquina, se colocar contra o isolamento social, se colocar contra a ciência, todos atrasar a vacina, todos os absurdos. Se ele faz só o óbvio, eu vou seguir a cartilha aqui, ele estaria reeleito, e aí até com uma margem boa aí para Lula. Então, se você não gosta de Lula e não queria Lula no poder, deveria estar nesse momento extremamente chateado com Bolsonaro, que fez tudo para Lula voltar. Importante lembrar, Bolsonaro foi o primeiro presidente a não conseguir se reeleger, né? Porque a reeleição passou a existir ali no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma se reelegeu. E Bolsonaro não conseguiu se reeleger. É assim um desastre eleitoral, um desastre do ponto de vista eleitoral, até porque ele usou muita máquina, né? Muito. Acho que ninguém usou tanta máquina como o Bolsonaro. O cara botou aumento do auxílio emergencial de agosto até dezembro. Redução de preço de combustível através de redução de impostos do ICMS, né, botando na conta dos estados, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio caminhoneiro e tal. Se teve alguém que usou a máquina foi Bolsonaro e não conseguiu se reeleger. Tamanha a incompetência e o absurdo que foi esse governo. Quer eliminar o PT do cenário político nacional? Simples. Seja melhor que o PT. Governe melhor do que o PT.
E não é difícil não, o PT não é bom não, gente. Agora eu posso falar, agora eu estou agora livre para poder falar. O PT não é bom não. Agora os caras conseguem ser pior, mas muito pior. E aí os caras voltam. Desde 2016 que eu venho falando, o PT tá doido para morrer e a oposição tá doida para ressuscitar o PT. Ressuscitaram, tá aí. É inacreditável você ter um presidente que foi contra a ciência no momento de pandemia. E eu espero que ao deixar o cargo ele seja devidamente punido por isso. Eu espero que sim. Essa é a maior chaga do governo Bolsonaro, que vai ser lembrada para o resto da vida. Daqui a 50 anos as pessoas vão ler isso nos livros de história. Um presidente que se colocou contra a ciência no momento de pandemia. Brasil, sexta população do mundo e segundo lugar em números de mortes por Covid. Sendo que os governadores buscaram fazer sua parte. Ou seja, esse excedente no número de mortes aí tem como principal culpado, assim, não tem nem o que discutir, o presidente da República. Então é isso, o Bolsonaro se esforçou muito para botar Lula de volta no poder, né? Lula, que carrega o estigma de ser um ex-presidiário, né? Apesar da condenação dele ter sido anulada, então na prática, né, ele não tem nenhuma condenação na justiça, mas como ele esteve preso, né, ele é um ex-presidiário. Uma pessoa que tem um rótulo de ex-presidiário conseguiu voltar ao poder. E o que vai ser do governo do PT? Qual a expectativa? Olha, nós temos, para fazer essa previsão, nós temos aí o histórico do PT, né, 16 anos no poder, e o PT nunca quis fazer nenhum enfrentamento, o PT sempre fugiu de vespeiro, né? Tudo que é muito polêmico, tudo que vai bater de frente com interesses das elites e tal, ou do grande capital, o PT sempre recuou, enfim. Então não há nenhuma expectativa de grandes transformações. Lula também já entra pressionado, né, porque, pelo que eu estou olhando aqui, até o momento, já quase 100% das urnas apuradas, 50,9%, ou seja, uma vitória apertada, então ele já entra pressionado e tal. Então ele vai ser um governo de negociar bastante para conseguir apoio do Congresso e tal, e não tenho nenhuma expectativa de grandes reformas, assim, reformas significativas, nada disso não, mas assim, a sensação é mais assim de alívio mesmo, sabe, por termos agora um presidente que não vai bater de frente com as instituições democráticas, assim. Isso é o fundamental, e um presidente que vai fazer o óbvio, assim, veja o nível, assim, só em fazer o óbvio ele já é muito melhor que Bolsonaro. Então isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações.